Então, seja muito bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank é um programa aqui do canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da atualidade política e económica, tanto interna como externa. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero pedir a Vossas Excelências para prestarem atenção ao disclosure que nós fazemos sempre. O disclosure é: o canal Acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e tem outra com a Belt Seguros, e o programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora bem, agora, depois do disclosure, deixe-me só recordar os temas que vamos tratar esta semana. Então é assim: temos a situação política em França, a reunião do Conselho Europeu também desta semana, e ainda a crise na Madeira. Para o final, ainda vamos percorrer este episódio que conhecemos das últimas horas, que tem a ver com a divulgação das escutas sobre o processo influencer. Ou melhor, divulgação de mais um trecho das escutas. Jorge, hoje vou começar por ti. Vamos começar por ti na questão da situação em França, primeiro. Bom, o que tornou surpreendente nestas eleições, ou nesta convocatória de eleições, é realmente a polarização que a sociedade francesa está a demonstrar. Ou seja, depois da convocatória, a sociedade francesa, se nós pensarmos constitucionalmente, teve sempre uma constituição muito especial, do ponto de vista de equilíbrio de poderes entre o executivo e o presidente. E houve muitos momentos em que houve coabitação. O processo de eleição é um processo um bocadinho mais complexo do que o nosso, e, portanto, nós também ficámos surpreendidos de repente, a esquerda une-se toda, a direita, quando se quer unir, tem demissões e, ao mesmo tempo, revela muita divisão. Isto é, no fundo, aquilo que se está a passar, ou seja, o que se está a passar nos Estados Unidos, com a polarização das duas correntes ideológicas centrais dos regimes, em que estão numa polarização cada vez mais afastada. Em França parece que está a acontecer exatamente o mesmo. Mas, Jorge, é geral, porque eu já não lembro qual é que é o jornal hoje internacional que falava no assunto e dizia que neste momento todo o mundo virou à direita, Estados Unidos e Europa. Ou melhor, está a virar à direita, nomeadamente para a extrema-direita. Eu a reflexão que fiz foi: todo o mundo virou para a resolução de novos problemas que os regimes anteriores não estavam a conseguir resolver. Essa é a explicação. Ou seja, o que eu digo é: a política tradicional, a política do centro, tinha uma lógica, que é uma lógica, se quisermos, do pós-guerra, é uma lógica de libertação das sociedades do Estado, é uma lógica de abertura, é uma lógica de globalização, e parece que nós atingimos hoje um patamar que torna difícil a conciliação de vários problemas. Um dos problemas qual é? As sociedades globalizadas têm que ter abertura de mercados. E a abertura de mercados significa a livre circulação de pessoas. A livre circulação de pessoas gera um problema novo às sociedades. Esse problema novo... Jorge, mas a livre circulação das pessoas na Europa existe desde 1957. Sim, mas neste momento a Europa ficou envelhecida e precisa de mais pessoas. Mas o que tu podes dizer é a livre circulação de pessoas que vêm de fora do espaço europeu. Não, certo, mas o espaço europeu foi sendo construído, começou por ser pequeno, nós também só entramos em 86, portanto também fazíamos parte daqueles que não eram parte do centro da Europa. É verdade. E, portanto, fomos... Só que, de repente, a Europa começou a ter necessidade de pessoas que vêm de culturas diferentes, de religiões diferentes, de modos de ver a vida muito diferentes, e isso não foi acautelado pelos regimes. Não foi acautelado por uma outra ordem de razão, por falta de coragem, por sentido de curto prazo versus longo prazo. E tudo isto... E por uma política politicamente correto.
muito orquestrada pela esquerda, que é: ai não, nós não podemos fechar as fronteiras, até temos que criar corredores humanitários para 200 milhões de estrangeiros que virão para a Europa. São coisas destas. Eu já não me recordo, há um historiador americano que diz uma coisa interessante sobre a política, que é, contrariamente às vezes o que as pessoas pensam, que o combate é entre o bem e o mal. Não. O combate na política é resolver os problemas das pessoas e encontrar soluções possíveis. E o que nós estamos a assistir é o outro lado ter o mal todo, e o outro lado depende do lado em que eu estou à direita e digo, bom, o mal está na esquerda, e a esquerda olha para a direita e diz, o mal está na direita. Sim. Ora, isto torna impossível a resolução de um problema novo. É como se tivéssemos uma equipa médica que foi habituada a tratar de um vírus, outra foi habituada a tratar do vírus, de um outro vírus, e vem um vírus novo e ele diz assim, não, calma aí, eu é que sei. Não, nenhum sabe como é que se trata daquilo. É melhor pararmos e para pensar. Ora, isso não existe não existe em ciências sociais. Parar para pensar em política hoje, com a rapidez que temos hoje no mundo, torna tudo muito mais complexo. Mas tu não achas curioso que em França esteja a acontecer o que aconteceu em Portugal nos últimos anos, que é a esquerda uniu-se toda, a direita continua desunida? Em Portugal, em França é a mesma coisa. O indivíduo dos conservadores que tentou fazer o acordo com a Marine Le Pen foi imediatamente demitido pelo partido e condenado pelo Macron. Ou seja, a esquerda está unida, a direita está desunida. Quem está à esquerda, quem é de direita e olha para as pessoas de esquerda, pensa sempre que está ali um comunista transformado. Ou seja, um tipo que gosta de totalitarismo. E quem está à esquerda olha para um de direita e diz, está ali eventualmente um fascista ou um nazista. Sim. Isto mata a possibilidade de, em democracia... As sociedades estão barricadas. E partidas a meio. Ou seja, parece que toda a gente, os de direita que acham que todas as pessoas de esquerda têm uma tendência totalitária, e parece que quem é de direita tem que se aproximar do nazismo ou do fascismo. E nada disso é verdade. Esta nova direita... Eu ainda me lembro de ler um livro do Alain Benoist que era A Nova Direita. É verdade. E depois fez um que era de Renaissance. Anos 80, salvo erro. Anos 80, exatamente. A Nova Direita, a Nova Cultura. Que no fundo era um tipo que estava cansado da cultura totalitária de esquerda, dos soviéticos e daquela entourage da Sorbonne que impedia de pensar de forma diferente. Os pensadores de esquerda franceses. Os pensadores de esquerda franceses. E esse tipo fez Nova Direita, Nova Cultura. Mas nunca foi, quer dizer, foi ostracizado, mas era minoritário. Sim. Agora não. Agora passou a ser tanto. Levou muito tempo a perceber o que ele estava provavelmente a dizer. Sim. E eu acho que esse é o confronto hoje da sociedade. É o confronto de um... Quando se lê mesmo os jornais, e é interessante quando se olha para o Macron, não sei se recordam como é que o Macron irrompe como candidato quando ele diz nós precisamos, não é de menos Europa, mais Europa, que na altura estava tudo desconfiado e de repente toda a gente em França se uniu à volta de Macron. E hoje tem-se vários partidos à direita a olhar e dizer não, nós precisamos de uma Europa diferente. Sim. Não é a Europa que vocês querem, é a Europa da total abertura. Mas, Jorge, o que a direita francesa quer neste momento é voltar aos Estados-nação. Ora, Estados-nação é incompatível com a União Europeia. Eles têm um fundo de comércio, quer dizer, têm um ativo. Sim. Que é... e que obviamente está a levar a terem muita votação. O grande ativo que eles têm neste momento é o clash que há neste momento, o combate, ou seja, o confronto... A luta. Que há dentro da sociedade francesa relativamente aos imigrantes. E provavelmente essa é a solução que eles querem apresentar, mas é uma solução que pode ter algumas debilidades que nós depois podemos falar. Eu quero prestar homenagem a uma teoria que o Joaquim não está connosco porque ainda está no estaleiro a tentar recuperar e, portanto, queremos desejar uma boa recuperação ao Joaquim. O Joaquim e o Jorge, há cerca de 3 anos, foram os primeiros a falar sobre este problema em Portugal. Nomeadamente, aliás, há mais tempo.
foi quando surgiu o Brexit. Nós estávamos a fazer um think tank e o Joaquim e o Jorge na altura disseram que o que estava a provocar o Brexit era a política desregrada, descontrolada de imigração na Europa. E é verdade. Agora repare neste problema. Como é que isto é detectado em 2016 e como é que a Europa, 8 anos depois, ainda não agiu nesta questão da imigração? E isto é que está a provocar esta questão que o Jorge estava a dizer agora. Carlos, ainda sobre a desunião das direitas em França e a união das esquerdas. Só um aspecto curioso, o Macron vem do Partido Socialista. Sim, é verdade. O Macron vem da esquerda. Ele é ministro das Finanças. O Macron vem da esquerda para ocupar um espaço do centro que aparentemente não existia. É um social-democrata. É um social-democrata de algum modo. E não há uma direita. Nós habituámos a falar numa direita e numa esquerda. Evidentemente que o tema da geringonça aqui falámos na geringonça como esquerda, e foi a geringonça que aqui em Portugal acentuou esta clivagem direita versus esquerda, porque, se eu me lembro, depois de 25 de Abril, nunca foi tão utilizada como arma política esta clivagem direita-esquerda. É, acima de tudo, depois da geringonça que ela é utilizada, mas os partidos de esquerda não são todos iguais em Portugal, e também não são todos iguais em França, e não são todos iguais noutros países. Evidentemente que em França, neste momento, na esquerda, o partido com mais poder é o partido dos insubmissos, que é, no fundo, uma espécie de um bloco de esquerda cá em Portugal. Tem bastante mais poder que o Partido Socialista espanhol. Mas não há uma direita. Não há uma direita. Não há uma direita em França, como não há uma direita em Portugal. Como não há uma direita em Portugal, como não há uma direita na Europa. Há várias direitas. E há várias direitas com conceitos que são razoavelmente diferentes. Ou seja, até que ponto é compatível? O Jorge falou aqui num tema, e falaste também num tema, que é o problema por acaso, curiosamente, hoje o meu artigo no Jornal de Negócios chama-se As Tríades, e uma das questões é compatível o nacionalismo com o desenvolvimento? É compatível o soberanismo com o desenvolvimento? Olha, eu acho que não, mas eu também acho que não. Normalmente numa tríade são 3 variáveis em que 2 são compatíveis, mas se apostarmos em 2, a outra é incompatível com essas. E no caso é este. Mas há várias direitas, e em França há... Eu penso que o Macron não estaria, quando decidiu eleições, ele estava a contar que o sistema maioritário francês a 2 voltas, que é um sistema que favorece muito na segunda volta um voto útil, funcionaria a favor do partido dele. Ele não estaria a contar com a união das esquerdas. A união das esquerdas. Eu acho que ele convoca eleições sem estar à espera da união das esquerdas. Ele não estava à espera da união das esquerdas. Mas agora deixa-me, Carlos, só explicar às pessoas. O sistema político francês é muito diferente do nosso. Exatamente. Começou por ter um sistema que ele decidia semipresidencial, mas houve uma certa altura que era mais presidencial do que semipresidencialista. E os presidentes eram eleitos por 7 anos. Entretanto, isto foi mudado, há 2 décadas sensivelmente, porque foi um modelo criado à imagem do jornal de Gaulle. E depois tinha o Parlamento, que tinha um mandato durante 4 anos. Portanto, muitas vezes aconteceu, no início não, mas aconteceu desde os anos 70, da segunda metade dos anos 70 e anos 80, uma falta de sintonia entre a maioria parlamentar e a maioria presidencial. Aliás, houve na história constitucional francesa, que esta é a Quinta República, 4 momentos em que a maioria legislativa, ou seja, no Parlamento, não coincidiu com a maioria presidencial. E aquilo que está prestes a acontecer agora. E este pormenor que o Carlos estava a explicar é muito simples. As eleições legislativas, assim como as presidenciais, são decididas em 2 voltas. No caso das legislativas, há a primeira volta e 2 semanas depois faz a segunda volta, que é este processo que depois acaba por consubstanciar um voto útil, como dizia o Carlos. Força, Carlos, desculpa. E, portanto, quer dizer, efetivamente, não podemos dizer que a direita em França é una entre o partido liderado, ou o partido em que a candidata principal é Marine Le Pen, e o partido do Macron, têm visões de desenvolvimento e de país completamente diferentes. Os partidos de esquerda também têm. Agora, a visão do Macron é uma visão europeísta, liberal, portanto, o partido do Macron, em termos europeus, está no grupo liberal. É um partido, é uma visão liberal europeísta. A visão do partido da senhora Le Pen é uma visão que não é liberal. Antes, pelo contrário. Aliás, curiosamente, tomei aqui nota uma frase do Ministro das Finanças atual, o Sr. chamado Bruno Le Maire, que diz:
o programa da Rassemblement Nacional. Da Rassemblement Nacional, que é a antiga Fronte Nacional, é um programa marxista, puramente e simplesmente marxista, diz ele. Eu não diria marxista, mas estatista sim. Mas é o que ele diz, Sim. mas o sentido obviamente que é esse, não é? Eu gostava de saber quem vai pagar a conta do programa marxista de Marine Le Pen. Pois. O que é que isso significa? Na prática, quer toda a direita, quer a direita, basicamente representada pelo partido da senhora Le Pen, quer a esquerda, neste momento na nova Frente Nacional, que é no fundo o nome que eles agora adotaram, a nova Frente Popular. A Frente Popular, só por curiosidade, foi uma lógica logo depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um governo do Partido Socialista com o Partido Comunista Francês. Foi a Frente Popular, que foi um governo que ainda que é um governo que geriu a França durante alguns anos depois da Segunda Guerra Mundial. Ele agora criou a nova Frente Popular. São partidos que são contra o liberalismo, contra as liberdades individuais, com uma diferença significativa. Enquanto na esquerda se diz que tem que haver intervencionismo porque o responsável pelos problemas do liberalismo são os capitalistas, ou seja, à esquerda a culpa dos males da sociedade, entre aspas, incluindo o tema da imigração, mas não só, é o capitalismo. À direita a culpa é da corrupção. Mas quer dizer, há responsáveis diferentes, mas na prática a lógica de intervencionismo e digamos a lógica de intervencionismo e de recuperação maior das lógicas soberanistas, nomeadamente no controle de fluxo de imigração, acontece nos dois blocos. Onde é que eu quero chegar? O partido do Sr. Macron, que está neste momento no centro, ele corre o risco de, pelo facto de haver agora estes três grupos fortes em termos de França, não ser nem primeiro nem segundo. E, portanto, se não for nem primeiro nem segundo nas eleições, ele corre o risco de não ir à segunda volta. Pois, o problema é que eles estão em terceiro lugar nas sondagens. E se ele não for à segunda volta, ele corre o risco de ter uma derrota enorme nestas eleições, coisa que não seria previsível se os blocos não se tivessem formado, e em que ele está, efetivamente, como bloco, só por curiosidade, uma sondagem feita no dia 16, aponta o partido da senhora Marine Le Pen com 35% da percentagem de votos prováveis, o partido da esquerda, a nova Frente Popular com 26%, o partido do Sr. Macron com 19% e o Republicano, o Partido Republicano de Direita, com 7%. Este Partido Republicano está a ter uma cisão, porque há um conjunto de pessoas que apoiam de acordo com a Rassemblement Nacional da Marine Le Pen, e há outros que preferem apoiar... A facção maioritária para já parece estar a ganhar, que é não querer o acordo. De tal maneira que eles despediram o Sr. Henrique Ciotti. Exatamente, mas isto coloca questões depois numa segunda volta. Os partidos de esquerda, numa segunda volta, por exemplo, entre o Macron e a direita, vão apoiar o Macron ou a direita? Pois. O mesmo com os partidos da direita mais radical. Sim. No caso de uma segunda volta entre o partido do Macron e a esquerda, apoiam a esquerda ou apoiam o Macron? E há alguns estudos que apontam que a segunda preferência dos apoiantes da esquerda vai para a Frente Nacional ou para como é que se chama agora, o Rassemblement Nacional. Sim. E não para o ensemble, que é o partido do Sr. Macron. Portanto, qual é a confusão toda que isto traz? É que é completamente impossível encontrar, nesta altura, ter alguma perspectiva sobre o que vai acontecer. E é muito expectável, pelo facto dos três blocos existirem e pelo facto do partido do Sr. Macron estar em terceiro lugar nas sondagens, que ele não consiga, na maior parte dos casos, estar tão pouco na primeira ou na primeira ou no segundo lugar. E, portanto, nem sequer consegue ir à segunda volta. Deixa-me só acrescentar um tema que eu não referi logo no início, que na agenda, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das Gêmeas. E era esta a segunda questão que eu tinha que colocar, Jorge. Mas voltar a este tema, porque este tema é mais fundo do que se calhar parece. E usando ali o argumento do caso do Sr. Bruno Le Maire, a linguagem dele é uma linguagem antiquada.
Antiquada problema... porque é técnica ou politicamente antiquada? Politicamente antiquada. Porquê? Porque as sociedades organizam-se para resolver problemas e muitas vezes a ideologia que está por trás é uma ideologia um bocadinho difusa. Não é uma coisa muito clara. Vamos à questão portuguesa. Quando Salazar apareceu com o organizamento sós e com o papel do Estado, porque é uma sociedade ameaçada. Era uma sociedade ameaçada nos valores, era uma sociedade que foi ameaçada financeiramente, falida, e o que disse aos portugueses foi: vamos tratar de nós mesmos. Isto faz parte da vida dos homens. Quando o Carlos fala no liberalismo, parece que o liberalismo tem que ser a doutrina ideológica do mundo, mas o liberalismo que nós estávamos a falar era um liberalismo nacionalista. As nações discutiam o liberalismo dentro das sociedades e com algum controle fronteiriço e com um controle, se quisermos, do próprio poder económico. A globalização é um fenómeno completamente novo e baralha todas as teorias. E baralha as teorias liberais, baralha as teorias do Estado e baralha as teorias de esquerda. Porque cada um parece ter razão, mas depois na prática nós temos um problema muito maior. Quando nós olhamos assim, então mas os ingleses, como é que a sociedade inglesa se dividiu a metade por causa da imigração e sai da Europa? Espera, há um problema. Então é melhor pararmos e pensarmos qual é a origem do problema. Ora, o que é que nós estamos a fazer como sociedade? Em vez de fazermos esse exercício, insistimos nas doutrinas. As direitas sempre foram muito diversas. As esquerdas também. Mas na imigração, sim, de facto, não pararam para pensar. Não pararam. Não é só... Mas, Camilo, o problema é que ninguém está a querer dizer outra coisa. A imigração tem uma ligação à questão económica muito complexa. Claro que não há mão de obra. Não há mão de obra. Porque a imigração, nós pensarmos o que é que eram os imigrantes do século XIX, aos imigrantes do início do século XX, aos imigrantes agora do século XXI, são muito diferentes. Sim. Criavam problemas diferentes. Quando nós, ainda me lembro, quando os portugueses falavam na chegada dos portugueses à França, como é que nós éramos tratados? Como um povo de segunda. Uhum. E a viver para os bidonville, dos arredores de Paris. A Linda de Sousa com a mala de cartão. Exatamente. Pronto. Portanto, nós temos que nos lembrar que as sociedades são nações. As sociedades, o mundo global e liberal quer uma coisa acima da nação. Ora, ninguém inventou o conceito político. Nação-Estado é uma coisa muito relevante. E esse conceito político parece que tem que ser eliminado por causa das questões económicas. Ora, o que está a demonstrar a realidade é que ninguém consegue acabar com esse conceito. E esse conceito é um conceito que torna quase difícil a relação entre a soberania política, porque se é assim, bom, então vamos tentar pôr isto noutra perspectiva. Vamos eleger um presidente europeu. Em vez de estarmos aqui com esta conversa toda, vamos eleger com legitimidade política para impor políticas globais. E o que é que ele vai proteger? Vai proteger a França, Portugal, ou a Espanha, ou a Europa. E ele começa logo por ter um problema. Ele começa por proteger a Europa, mas também tem que começar a perceber os problemas de cada país. E isso não é uma coisa fácil de resolver. E por isso é que a tensão cresceu no sistema político. Na minha opinião, a tensão é brutal. É muito mais, é mais violenta do que alguma vez estaríamos à espera. Jorge, mas isso nunca, esse processo, em minha opinião, está invertido. Ou seja, se tu queres um processo de união política mais acelerada, não podes começar pela presidência europeia, tens que começar pelo governo europeu. Eu nesse caminho. O que eu estava a querer dizer é cuidado, porque o que nós estamos a assistir é um conjunto de dirigentes europeus que está a querer dizer à Europa: vocês parem um bocadinho, recuem nisto, porque nós estamos a ter novos problemas. E há uma Europa da Comissão Burocrática que está-se a ficar longe disso. Não está a perceber isso. Não está a perceber. Sim, mas já tiveram o Brexit. Já tiveram o Brexit. Têm as perturbações naqueles países novos do leste. Têm as tensões do sul que ainda também não se entenderam sobre algumas matérias. E de repente diz, o que há aqui é uma ameaça vinda da extrema-direita e do eventual
nazismo e fascismo. Sem perceber porque é que aparece a extrema-direita. Mas o problema está aí, é que o facto de não terem olhado para o problema da imigração e tomado medidas mais cedo, criaram esta extrema-direita. E agora Camilo, não, é que o problema é que a esquerda, e aí o Carlos tem razão, a geringonça, foi um exemplo em Portugal, quis associar uma política nacionalista soberanista extrema-direita, já agora próxima do fascismo, do nazismo e xenófoba. E eu digo assim, para lá aí uma coisa. Não é isso que as pessoas estão a dizer. O que as pessoas estão a dizer é que há aqui um problema e a gente tem que resolver e as vossas políticas não servem. Não, mas nós vamos dar um adjetivo. Como o Bruno Coisa diz, os marxistas. Não é os marxistas de hoje não têm nada a ver. Um comunista do século XXI, com todo o respeito, não é igual ao comunista de 74. Sim. Como não é nenhum. Como é nenhum. Portanto, nós nenhuma ideologia pronto, são iguais. Como nós estamos a ligar a extrema-direita, reparem uma coisa, a condenação de atrocidades no mundo foi ao nazismo e foi ao comunismo. Sim. Mas quando se fala nos comunistas parece que há uma certa... como é que é de explicar? Sim. Quando eu falo em marxismo, evidentemente não podemos ler isto em sentido literal. O que ele quer dizer é muito simplesmente isto. Nós estamos no centro e temos os marxistas à esquerda e eles dizem-se marxistas. E temos à direita um outro grupo que são iguais. E portanto, quer aqueles, quer estes, querem basicamente o mesmo. E têm ideias muito parecidas, apesar de depois terem... Mas quer dizer, o que ele quer dizer é... Vocês vão votar na esquerda ou na direita radical, estão a votar no mesmo, em alguém que não vos leva longe, em alguém que faz o país caminhar num sentido que é um sentido não desenvolvimentista. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Para já eu não concordo que as ideologias não sejam adaptáveis. São adaptáveis e adaptam-se. E não podemos ter decisões de... Eu não gosto de decisões de desideologizadas, ou seja, nas decisões há sempre uma ideologia subjacente. E é saudável isso, é saudável. Tem que ser mesmo assim. É confronto ideias. Porque se nós não temos uma ideologia subjacente... Se nós não temos uma ideologia subjacente àquilo que são os atos políticos, nunca se sabe o que vai acontecer. Parece que cada um em cada momento tem... Deixa-me só que parece que cada um em cada momento tem uma ideia de... Não, temos de ter alguma previsibilidade naquilo que é o caminho que se segue. Agora, o que está provado do ponto de vista de desenvolvimento económico e social subjacente, o que está provado é que a abertura de mercados, a liberdade de circulação de pessoas, de mercadorias, etc., tem sido um dos fatores fundamentais de desenvolvimento das sociedades. Carlos, tem sido um dos fatores fundamentais, por exemplo, de redução da pobreza em todo o mundo. E isto está mais que provado. Mas essa prova esbarra com a realidade. Não esbarra, Jorge, não esbarra. Desculpa, as consequências da realidade podem não estar a ser bem geridas. Agora, avançar com regras, avançar com lógicas de redução desta circulação e de políticas nacionalistas, isto é incompatível, vai seguramente, em minha opinião, prejudicar o desenvolvimento económico e o desenvolvimento social. Mas quando eu tentei interromper, era aí que eu queria chegar. Uma questão do Einstein. A inteligência que detectou um problema não é igual à inteligência para resolver. Sim. Quando tu falas em marxismo e liberalismo, o liberalismo ganhou ao marxismo. Mas hoje há uma nova história que tem que ser feita em que o marxismo e o liberalismo não resolvem. E o liberalismo, quando tu dizes, está aprovado com o desenvolvimento, e se as populações não quiserem esse desenvolvimento? Não é isso. A política... O problema não é as populações não quererem. A minha opinião é outra. A globalização tirou da miséria quase 1 bilhão de pessoas. O problema é que nós tínhamos um mundo que era muito unicêntrico. Ou seja, nós estávamos preocupados com a Europa do Norte, com a Europa e com a América do Norte. E esta parte superior do planeta viveu tranquilamente durante 30 ou 40 anos. Quando se começou a abrir as fronteiras e a competitividade perdeu-se para esses países e começaste a ter desemprego nos Estados Unidos e na Europa, o que é que as pessoas disseram? Isso é um problema para mim. Estão-se a esquecer, é que o problema não é só deles. Resolvemos o problema de centenas de milhões de pessoas que viviam na pobreza. Qual é o drama aqui?
Nós não sabemos explicar isto às pessoas. Não é saber Espera, explicar. deixa-me acabar. Esta é a primeira fase. A segunda questão é que nós não conseguimos dizer às pessoas assim: meus senhores, esse modelo acabou. Nós vamos ter que pensar num outro modelo em que já não estamos a pensar em mão de obra barata para não termos este desemprego que vamos ter na Europa e nos Estados Unidos. Essa parte é que ficou por fazer. Mas, Camilo, mas o vício com todo o respeito pelo que vocês estão a dizer, o vício do vosso raciocínio é que parece que eu tenho que explicar às pessoas que os indianos estão a viver melhor os paquistaneses, mas eles estão a vir para cá. As pessoas não leem a realidade assim. O que eu quero dizer é uma coisa diferente. O problema de hoje é o seguinte: a abertura, quando nós falamos em liberalismo, estamos a falar no liberalismo clássico das sociedades que ainda eram muito fechadas. Não. Nacionalistas. Falamos em liberalismo, falamos em liberdade de circulação em geral. Não, sim, mas eram fechadas. Aos tempos modernos. Havia tratados comerciais. As instituições multilaterais eram tratados comerciais. Sim. Não eram relacionados nem com capitais, nem com pessoas. Os Estados aí tinham um papel muito relevante. O que aconteceu foi com a globalização... Mas as pessoas viviam piores. Mas, Camilo, mas calma, espera aí. Mas explica as pessoas, isso em português. Está bem, mas isso é a mesma coisa... Deixa-me só dizer, sabes o que é que me faz mais impressão na direita, uma certa direita e extrema-direita em Portugal? É que começam outra vez com a conversa que não vale a pena termos BCE, não vale a termos regras orçamentais. Nossa Senhora, esta malta não viveu nos anos 70 para perceber a loucura que foi dos malucos de esquerda que andam de cá de Portugal. Camilo, nós temos de ter aqui algum cuidado porque estamos a fazer... vamos ver, nós estamos num posto de observação que permite distanciarmos dos problemas reais das pessoas. Isto faz-me lembrar, eu que nasci em Moçambique, que depois de Moçambique se ter tornado um país miserável, ainda tenho como eu digo, saudosistas do colonialismo, que diziam que eles não deviam ser independentes. Mas onde é que eu quero chegar? Calma, isso é para te responder. Até eu cresci em Moçambique. Mas não é isso, mas isso é para te responder. São os povos que decidem o problema que têm e o que querem resolver. Mas tu tens que esclarecer os povos. Está bem, Camilo, mas eu estou a tentar... A pior coisa que pode acontecer a Portugal é ficar sozinho, outra vez. Camilo, mas não se está a discutir isso. Não sei. Quando tu dizes que não queres as regras do BCE, não queres as regras orçamentais, estás a dizer ao pessoal, olha, vamos depender dos malucos que no governo em Portugal, decidem as coisas porque dá jeito que há eleições a seguir. A conversa assim torna-se viciosa, é um ciclo vicioso. Não estou a dizer nada disso. O que estou a dizer é que há um problema de combate entre a globalização económica e os problemas das nações. Eu dou isso barato. Pronto. Sim. A solução do problema não é vir dizer que nós queremos acabar com o BCE, não é esse o tema. Mas é isso que o pessoal está a fazer. Não, mas, Camilo, não é isso que eu estou a dizer. Está bem, mas é o que está a dizer a extrema-direita francesa e a portuguesa. Mas isso tu e a explicas. espanhola. Eu não estou a dizer isso. E a húngara também. Não. O que eu estou a dizer... E, obviamente, os partidos do centro já estão a perceber que têm que caminhar, é como é que nós vamos resolver isto. E na ausência de solução, porque o problema que está aqui neste momento é que ninguém sabe qual é a solução para o novo problema. E ninguém tem a coragem política de dizer isso. E na história dos homens, como é que se têm resolvido as divisões entre os homens? Não sabem qual é a solução. Não têm a coragem de dizer que é diferente. Não sabem qual é a solução. Sabem. Camilo, não sabem qual é a solução. Começa com a imigração. Começa com a imigração. Não sabem qual é a solução neste sentido. Se nós precisamos de desenvolvimento económico em Portugal e temos tensões em algumas regiões com os imigrantes, não podemos ter uma política totalmente restritiva em relação aos imigrantes. Mas também não podemos ter uma política totalmente aberta. Estás a ver como sabem qual é o problema? Não. Tu és a prova que sabem qual é o problema. Não, mas a solução não é fácil porque a sociedade organiza-se pelos seus interesses. E há pessoas que não estão ligadas ao problema, e porque a política não é uma coisa abstrata feita dentro de uma universidade, é com as pessoas do concreto. E eu se chegar, por exemplo, ao Alentejo e disser vamos fechar as fronteiras porque se calhar isto é bom, por isto e aquilo, as pessoas dizem que sim, depois não há atividade económica. É óbvio. Pronto. Por mas isso os que não sofrem que tens que explicar isso às pessoas. Claro, Camilo, mas é esse período que as sociedades não estão a ter tempo de fazer e as lideranças não estão a surgir. Não estão a ter tempo de fazer porque os políticos não têm coragem de encarar as coisas de frente. Camilo, o que tu dizes aqui semanalmente, o que eu digo diariamente, as pessoas percebem. Percebem? Não somos políticos. Claro. Não é?
A única coisa que Há uma nós... pergunta que eu tenho de fazer aos portugueses: querem fechar as fronteiras? Então acaba-se o turismo. Não, mas sim, mas a questão das fronteiras não é só essa. Mas voltamos à questão, eu só queria terminar a questão do liberalismo e da soberania. Cuidado, porque historicamente, quando nós falamos em liberalismo, estamos a falar num liberalismo diferente hoje do que era... Sem dúvida. Quando eu me lembro, eu estou-me a lembrar, por exemplo, do papel de Reagan e Thatcher. Lembro perfeitamente. O que é que eram as sociedades que já eram sociais-democratas? Cuidado. E a grande vitória do liberalismo foi com dois políticos conservadores. Do liberalismo económico. Foram dois políticos conservadores. Mas era interno. Pronto, exatamente. Era interno. Não chega. Pronto. Já passaste para a nova fase. Pronto. E esse problema hoje é realmente novo. Eu vou contar uma... Há um secretário de Estado americano, o Robert Reich, de Clinton, que fez um livro muito interessante que se chama Supercapitalismo. Sobre o trabalho. Supercapitalismo. E ele diz assim, eu vou escrever este livro para tentar salvar o capitalismo, mas eu nem sei se serei capaz, porque eu próprio vou-vos dizer que eu, como pessoa, tenho as seguintes contradições. E ele deu um exemplo fantástico. A terra onde ele vive, acho que é, não sei se era New Jersey, eu quero os produtos muito baratos no Walmart. Que tem que haver importação da China. Tem que haver da China. Sim. Mas depois digo, mas os chineses é baixos salários, isto é um problema aqui para o povo. Claro. Então o que é que eu faço? Fecho as fronteiras, não deixem de dar produtos chineses, então vamos comprar produtos mais caros. Pronto. Depois tenho outro problema, que é assim, mas o Walmart até ganha muito dinheiro. Mas não podem ganhar tanto dinheiro, porque acho que uma parte do dinheiro também devia ir para os trabalhadores. Mas lembrei-me de uma coisa, é que as minhas pensões de reforma estão investidas na Walmart. Estão investidas no Walmart e eu preciso dos lucros para receber a minha pensão de reforma. Sim, dividendos. Pronto. Então eu, como pessoa, como cidadão, tenho um problema. Como cidadão, acho que se calhar deviam fechar mais os Estados Unidos. Como consumidor. Como adepto de uma economia ágil, acho que tem que haver lucros para me pagar a pensão de reforma. Mas, por outro lado, o poder do Walmart está a levar a que, se calhar, não há uma distribuição. Portanto, é um novo problema Jorge, que o capitalismo... Eu costumo ler o Robert Reich, mas há uma coisa que me faz impressão, como é que a análise está incompleta. Porque é assim, esse problema que ele está a dizer, da contradição entre o mercado aberto e os problemas que ele traz, versus benefícios, era uma coisa, sobretudo, da viragem do século. Quando a abertura das fronteiras americanas deu cabo das principais indústrias tradicionais americanas, como a indústria do aço, ou aquela indústria que eles chamaram Rust Belt, ali no Midwest americano. É isso. Mas agora vê só, passados 20 anos, o desemprego nos Estados Unidos é 4%. Certo, portanto, esse problema desapareceu. Mas Camilo... Exatamente, 3,8%. Portanto, ou seja, os políticos não estão a ser capazes de explicar aos americanos que, apesar de tudo o que têm hoje em dia, é melhor do que tinham há 40 anos. Mas, Camilo, as pessoas... Isso é que eu acho que há aqui um fenómeno de observação. As pessoas que vivem há 40 anos não são as de hoje. Claro que não, tens que explicar às novas gerações, Jorge. Pronto. É o que eu digo, estes miúdos que agora andam para aqui, em Portugal, a votar, não têm a mínima noção do disparate que é ficarmos sozinhos. Mas, Camilo, nós quase demos cabo da economia nos anos 70, por causa desses malucos que andam por aí. Eu tenho aqui uma coisa que é engraçada, que é por causa da decadência, e tem a ver com isto que nós estamos aqui a falar, e que era o assunto que eu gostava de trazer, em que alguém diz o seguinte... Como é que as democracias... E nós temos que... O posto de observação nosso é privilegiado. Quando nós queremos falar para gerações que não viveram um problema, temos de ter muito cuidado, porque a geração que viveu o nazismo e o comunismo, uma parte dela vinha da democracia. E apoiou isso. E nós tivemos 48 anos, portugueses silenciados, que apoiaram o Estado Novo. A pergunta é, porquê? Hoje, nós que vivemos, éramos jovens, nem tínhamos alguns nascidos nessa época, olhamos para aquilo não faz sentido nenhum. É a rapidez com que nós temos certeza sobre a resolução dos problemas políticos, a mim aflige-me. Porque se isso fosse assim, o mundo estava resolvido. E a única maneira que eu vejo que é saudável, e que obviamente nós todos fazemos isso na universidade, é as pessoas debaterem sem preconceitos, sem estigmas ideológicos, porque nada disto se resolve, na minha opinião, com
o que está errado é este e o que está certo é o outro. O que está errado é este e o que está certo é o outro. Porque se o problema é novo, eu, sinceramente, se voltasse hoje à universidade, a cadeira que me tinham que dar nova é como é que tu concilias globalização, que deu crescimento económico, com um novo problema dentro das sociedades. Há crescimento económico, essa é a questão. Não, é um problema. Não, Jorge. E teriam que investigar sobre isso. Nós vamos já acabar, mas quer dizer, o problema não é só a imigração. Nós estamos aqui a transformar a imigração. Começa aí, o problema começa aí, mas não é só isso. A imigração é de algum modo um trigger, mas o problema é as pessoas que se sentem que se sentem fora do sistema, para trás, fora do sistema, pela evolução que o sistema tem tido. As pessoas do campo, as classes médias das cidades mais pequenas. Claro, há aqui um problema geográfico. O problema vai muito para além da imigração. Carlos, deixa-me pegar aqui numa mensagem enviada pelo Hernani M. Cardoso. O Hernani é um espectador habitual da Cor do Dinheiro e eu tenho reparado que o Hernani nos vê a partir de Goa. Imagina. Goa. Já agora aproveito para dizer ao Hernani que a minha mãe era de Goa. Aliás, eu sou metade, minha mãe era de Goa e o meu pai que era de cá. Portanto, estou à vontade, conheço muito bem a situação. Diz assim o Hernani: a substituição populacional não é exclusiva da Europa. Venham a Goa ver onde os goeses já são minoria em relação a indianos de outros Estados. E é verdade. Toda a gente tem ido a Goa recentemente, diz que a invasão de nacionalidades de outros Estados da União Indiana quase está a tirar as características de Goa, que é um fenómeno parecido. Sim. É um problema, Camilo, de facto é um problema. Isto é uma lógica de mobilidade social que um capitalismo mais globalizado permite, mas estas coisas não são dissociadas uma da outra. Nós não podemos querer capitalismo mais global que gera desenvolvimento e fechar as fronteiras. E aqui é outro pormenor. E, portanto, há que gerir estes problemas que estão a ser mal geridos. Estão a ser mal geridos. Devem estar a ser mal, e há que gerir estes problemas. Mas, outra vez, não é só a imigração. É o campo versus a cidade. São as classes médias desfavorecidas. Hoje vou já acabar. No tempo em que nós éramos jovens, em que nós andávamos na universidade, os meus pais entendiam que eu ia ter um nível de vida e um estilo de vida superior àquele que eles tinham na altura. O tal elevador social, que é no fundo o conceito da classe média é a classe que entende que ou as pessoas ou os seus filhos vão ascender a classes mais favorecidas. Hoje as pessoas não pensam nisso. Hoje esse tema é um tema que é difícil. Os pais têm dificuldade em antever os seus filhos numa situação melhor. Ou seja, o conceito que se fala hoje muito de elevador social está em crise. E isto não tem a ver com a imigração. E isto também são pessoas descontentes, desfavorecidas, que se sentem fora do nível de privilégios. Bom, temos que ir para outros temas, porque senão ficamos aqui presos. Estes são temas que... Vamos à CPI das gêmeas. Vocês não ficaram surpreendidos? Convocou-se uma comissão parlamentar para investigar o caso das gêmeas. Ao mesmo tempo o tema está na Justiça. E depois nós vimos aquela sessão ontem e aquilo meteu dó. Qual é a apreciação que vocês fazem? A expressão que tu disseste, meteu dó, acho que é uma expressão corretíssima. Acho que isto é um disparate total. Completo. Acho que isto é um disparate total. Acho que isto é um processo que foi criado. Há uma desculpa aí no Chega, que teve que putestativamente criou esta comissão parlamentar de inquérito. Quer mais uma vez dizer, nós somos os puros, eles são todos os impuros. E é verdade que há aqui um nível de impureza significativo em quem está à volta disto. Agora, por exemplo, eu choca-me que envolvam... Vamos lá ver. Passou-se o que se passou, mas aquela mãe e aquele pai estão em sofrimento. Aquela mãe e aquele pai, nós não nos podemos dizer... É um bocadinho o nosso espírito de questão, mas aquela mãe e aquele pai... estão em sofrimento, que além do mais chegaram algumas notas que o tratamento não está a funcionar tão bem quanto esperavam e o resultado foi bastante inferior àquilo que esperariam. Sim, mas, Carlos, a questão de fundo aqui, eu acho que toda a gente já percebeu qual é. São cunhas que envolvem o Presidente. Não, certo, mas eu ia chegar aí. É? Eu ia chegar aí. São cunha. Aqui o problema é encontrar e, digamos, mostrar que há aqui uma série de favores que foram... Claro. Eu confesso, por exemplo, como é que o Marcelo, com a sensibilidade política que ele tem, não disse logo nisso, mas senhores, é verdade,
Este pedido chegou-me, eu enviei para o Secretário de Estado, para o Governo, e depois a partir daí, de facto, isto pode ter tido em alguma influência ter vindo de mim. Isto, devia ter reconhecido isso e acabava essa história. Certo. Acho que o processo devia continuar naquilo que era a investigação judicial que está a ser feita. Aí devia continuar, para no fundo se encontrar e se tentar encontrar se há aí alguma situação de que possa ser condenável do ponto de vista jurídico ou criminal. O Presidente, acho que devia estar solidário com o filho, num processo desta natureza. Solidário não significa não ter responsabilidade, mas não pode dizer agora o meu filho por ter relações com ele. É uma coisa muito feia. Veja-se o caso do Presidente dos Estados Unidos, que está solidário com o filho, sabendo que o filho apesar de ter sido condenado. Mas apesar de tudo ele diz, eu sou pai, não posso desligar do meu filho. O Presidente devia, logo na fase inicial, quando o filho levou o problema, dizer, meu filho, cala-te, fica sossegado e que siga os processos normais. Claro. Aí é um erro do pai. Aí é um erro do Presidente, que não foi capaz de dizer ao filho, não faças nada, não faças, deixa que o processo siga o seu processo normal. E aparentemente do filho, e nós não acreditamos que ele não soubesse as diligências que o filho estava a fazer. Quais são as conclusões? Para ir mais rapidamente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito é um show-off negativo para o país, negativo para as pessoas, e admito, o Jorge Notia falou nisso, acho que vai ser negativo para o Chega. O Chega tem pessoas que gostam disto, mas seguramente que, digamos, aquela generalidade de cidadãos e de votantes que o Chega queria chegar para crescer, não gostam deste tipo de processo, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Da Comissão de Inquérito não vai sair nada. Aliás, viu-se ontem, aquele senhor disse que não dizia nada porque não queria responder. Não vai sair nada. Vai sair algum nível de penalização do Chega eleitoral, acho eu, e o Presidente da República que vai continuar a ser envolvido nisto. Depois do processo que está em curso na Procuradoria, pode ser que resulte alguma coisa, mas também tenho seríssimas dúvidas. Eu também tenho. Jorge. Camilo, eu sou obrigado a comentar, é que eu não me apetecia nada a comentar o assunto, mas vou tentar explicar. Mas se não quiseres comentar, passamos para o outro. Não, qual é... o que é que se tornou a política hoje em Portugal? A política hoje em Portugal, se nós olharmos para os últimos tempos, era as trapalhadas do governo de António Costa, do ponto de vista... Enfim, haviam trapalhadas, havia erros e incompetência em políticas públicas. Mas depois, o que se tratava muito na opinião pública era sobre as trapalhadas dos ministros relativamente aos mais casos e casinhos. E, portanto, há uma cultura política que é uma cultura política em permanente desgaste, com aquela ideia que o facto de rejeitar um comportamento pode ser que eu encontre a solução. O comportamento da Cunha é, por exemplo, um comportamento brutalmente enraizado na cultura portuguesa. É verdade. Mas ninguém quer fazer a pergunta, e porquê é que nós temos esta cultura? Esta cultura está descrita pelos escritores portugueses. É verdade. Pela história de Portugal. Lês os autores do século XIX e percebes isto. É por uma razão, e essa aí, claro, sendo eu liberal, essa é a grande... É que a permanência do Estado e o acesso ao poder, sim, é o resultado que dá. Bem, é o Estado presente em todo o lado. E o que é que acontece? E isto faz parte de uma cultura... O João Miguel Tavares hoje no Público tinha um artigo interessante porque dizia... Há eu julgo que eram 3 horas de razão para dizer que o inquérito não devia ser feito, e a conclusão dele é que deve ser feito. E eu digo, é verdade que há momentos em que a sociedade tem que revelar o que está de errado. Mas o que está de errado é tão profundo que não é só, não é com este caso, e atacando uma instituição que é a Presidência da República, que está há 2 anos de sair. Sem dúvida. Que eu pergunto, mas qual é o dividendo político? Eu não estou a ver, sinceramente, um dividendo político rigorosamente para ninguém. Nem para os que se sentam objeto de inquérito, nem para os que estão a inquirir. As pessoas vão achar aquilo um teatro, porque não há história de comissões de inquérito concluírem, e sobre esta do Presidente toda a gente vai ter um receio adicional, que é, agora vou eu começar aqui a bater no Presidente sobre um caso em que ele já se desligou do filho, que pode ser, diria, socialmente recriminado o facto de ele se ter desligado do filho. Ele já se desligou do filho,
já se desligou do assunto e agora vamos andar aqui a moer... Mas, Jorge, para mim a situação é ainda mais grave por isto. Eu sinceramente acho que a Comissão não tem interesse nenhum, não vai chegar a conclusão nenhuma, não tem utilidade nenhuma. E porquê? Por exemplo, ontem a UTAU produziu um documento sobre a análise do custo de entregar aos professores 6 anos, 6 meses milhões. E 23 dias. O Governo fala em 300 milhões. A UTAU diz que são mais 169 milhões. Mas o mais grave não é isto. É que quando a UTAU olha para outros setores da administração pública e diz assim, olha, nós gostávamos de calcular quanto é que custa mexer nos outros setores, mas não conseguimos. E não conseguimos porque não há dados em Portugal. Quer dizer, isto é que são os problemas de Portugal. Nós estamos a aumentar despesas, ou seja, aumentar impostos, e não temos noção nenhuma de quanto é que isto custa e não temos nenhuma do impacto da eficácia que isto tem na sociedade. E isto é que me preocupa. E, portanto, há uma comissão parlamentar de inquérito a discutir o cunha do Presidente da República quando nós temos problemas gravíssimos destes em Portugal, estruturais. Isto é que é perigoso e isto é que me faz impressão na sociedade portuguesa. Eu tenho andado a... A UTAU diz nesse relatório que pediu informações ao Ministério das Finanças. É verdade. E 6 semanas depois do pedido, o Ministério das Finanças respondeu dizendo que não ia facultar aquela informação sobre as estimativas que tinham sido feitas, porque não queria que a UTAU copiasse aqueles valores. Isto é uma coisa completamente absurda. Lá está. E demorou 6 semanas a responder isto. Eu ando numa fase a ler muita coisa sobre decadência. E ontem, por acaso, num encontro privado, um médico deu uma solução porque é que nós devíamos ser otimistas. Ele é médico e foi tratado por um médico e está vivo. E diz, quem lida com a vida e a morte é melhor ser otimista sempre, claro. Porque se não for, a coisa toda... Acabas no caixão. Nessa fase, ou seja, nós estamos com uma sociedade a morrer e é preciso pensar no futuro. Não está a morrer já. Não, estagnada, não, morre. A sociedade como a gente a conhece. Um liberal, desculpa lá, o que entende é que a sociedade traz sempre soluções. Não, sim, podem mas, ser mais duras, podem ser menos a sociedade duras. como a conhecemos Podem morre. ser mais difíceis, podem ser menos difíceis, mas o mundo muda permanentemente. Mudam os tempos, as sociedades não morrem, transformam-se, modificam-se, com mais tensão, com menos tensão, com mais problemas, com menos problemas. A sociedade feudal morreu, a sociedade imperial morreu, é nesse sentido. Morreu, a sociedade nossa, como conhecemos, está a estagnar e vai morrer. E ele tem uns autores têm uma frase interessante que é: há 2 coisas que caracterizam uma sociedade que está a morrer. É dedicar-se à futilidade e ao absurdo. Discutir coisas fúteis e o absurdo. Isto é sinal que não tem a solução. E então, em vez de se dedicarem a resolver os problemas, dedicam-se... E, portanto, este é é um assunto que eu acho que não vai acrescentar rigorosamente nada à política. Alguém acha que vai ter dividendos com base nisso? Mas temos aqui mais. Já vamos com... Já o das escutas já não, esse é mais sério. Não, vamos para as escutas, nós já vamos com quase 50... deixa-me lá ver. 52 minutos de programa. Vamos lá para as escutas. O que é que vocês acharam dos detalhes divulgados nos últimos dias? Um deles que mostra claramente que António Costa estava preocupado com o impacto da TAP nas imagens do governo e mandou admitir a senhora. E o outro que tem a ver com as mais divulgações, mais detalhes sobre as buscas à Vítor Scária e onde é que estava o dinheiro, em que gaveta, em que estante, e sobretudo o momento em que isto acontece. Sim. Camilo, eu tenho que fazer a minha declaração de interesse. Eu sou subscritor do Manifesto da Justiça e por causa deste tipo de coisas é que eu assinei o manifesto. E estou acompanhado de pessoas que politicamente não me dizem rigorosamente nada. Sim, isto é intersetorial, interpartidário. Não me dizem rigorosamente nada, não estou de acordo com o conjunto. Agora, sobre esta matéria, eu acho que isto é do mais grave que está a acontecer na sociedade portuguesa. E porquê é que eu acho que isto é gravíssimo? Talvez para as pessoas perceberem a gravidade do problema, vamos imaginar que nós os 3 temos uma conversa antes de estarmos a ser gravados sobre uma pessoa, sobre outra pessoa, sobre o que for, e de repente um de nós tem um processo judicial em que até um juiz acha que ele deve ser escutado e pega-se numa parte das escutas que não tem relevância nenhuma para o processo criminal em apreço e põe-se nos jornais.
isto é a devassa da vida de um cidadão da forma mais ignominiosa que pode existir. E eu acho que não é inocente no momento em que fizeram isto. Mas eu da questão da inocência, ou seja, a intenção que se fez, eu não quero ir por aí. O que eu quero dizer é que há ou não uma violação das normas e dos direitos fundamentais de um Estado de direito liberal. Claramente que há. E a sociedade está a pactuar com isto, a assistir a isto, e quer discutir o tema político da TAP com base numa escuta telefónica de um processo que não tem nada a ver com a TAP. Ora, a pergunta é, estamos a entrar na tal discussão do absurdo. É uma discussão do absurdo, porque eu vou imaginar, isto para irmos mais longe, eu vou imaginar o que é que será a conversa privada dos juízes sobre vários casos e sobre pessoas, e pegarem nessas conversas e pôr-se no jornal. Ou as conversas privadas que hoje tem o Primeiro-Ministro com os seus ministros e pomos todos num jornal. Eu, sobre a liberdade de imprensa, estou totalmente... Os jornalistas fazem o que têm que fazer. Isso não, a condenação aqui não é para os jornalistas. Farão aquilo que eles acham que têm que fazer e que, obviamente, vão sempre refugiar na ideia do direito à informação, que é mais relevante. Fica a sua responsabilidade de decidir no que é que querem colocar. Agora, nós admitirmos que a política está a deixar que as normas fundamentais estão a ser permanentemente violadas, por quem e porquê não sabemos. Eu acho que isto é uma demonstração do tal problema da sociedade, da tal estagnação da sociedade. A política, porque é que não se dedicou a isto? Porque, reparem, hoje, há uns anos, um político dizia-me assim, com o que está a acontecer nas redes sociais e com os sistemas sociais, em todo o mundo, é muito provável que os políticos, as características de um político hoje são mais ou menos 4. Loucos, irresponsáveis, palhaços e humoristas ou ricos. Porque já ninguém vai para a política para estar a tomar uma decisão e, de repente, porque se envolveu num processo que tem algum contorno criminal, vir ser aproveitado para fazer combate político. E todos os políticos participaram nisto, porque quando é o meu adversário, eu estou de acordo, vamos denegri-lo, vamos inferiorizá-lo, vamos menorizá-lo. Mas nunca pensam que podem ser eles. Uhum. É sempre a cena do judeu nazi, que era quando era o judeu da loja à frente, que lhe roubava o comércio, ele achava muito bem que o gajo fosse preso. Quando chegou ele, até o dia, ele aí já não gostou. Portanto, eu acho que isto atingiu um limite que, obviamente, as pessoas vão ter que refletir sobre isso e a própria política vai ter que, de uma forma sem grande, eu diria, sem medo, não pode ter medo de enfrentar um problema desta natureza, porque acho que isto é... E no caso, penso que a questão era de António Costa e João Galamba, o caso de João Galamba, que foi escutado durante 4 anos. Sim. Com as conversas privadas, as coisas mais inacreditáveis. Escutar alguém durante 4 anos é impensável. E reparem uma coisa, e que eu às vezes penso nisto, eu não sou jurista, portanto não tenho conhecimentos jurídicos suficientes para defender teses de um lado ou do outro, mas estou a imaginar que nós temos um Regulamento Geral de Proteção de Dados em que se pede tudo e mais alguma coisa para pedir... e de repente há um conjunto de pessoas que estão a ser escutadas, provavelmente com todo, eu diria, dentro até da lei, porque o juiz de instrução assim o determinou, o juiz que está no processo de instrução. Sim, é o juiz de instrução. O juiz de instrução assim o determinou, mas usarem informação que não tem nada a ver com isso para se depois fazer uso do que se... acho isto uma coisa inacreditável. É inacreditável. Não, e acima de tudo, o tema da... Vamos centrar nas escutas, sem ir mais longe. O que fizeram ao Galamba é uma coisa inqualificável do ponto de vista direito. A verdade é que não há consequências e parece que é legal.
É verdade. A verdade é que não há... Estar 4 anos a escutar uma pessoa... Sim, sim. E não é escutar, porque, vamos lá ver, só para se perceber, quando antes se falava em escutas telefónicas no tempo da outra senhora, antes de 25 de Abril, aliás, dizia sempre, não se esqueçam, quando ouvirem o telefone fazer um clique, é porque alguém está a escutar. É verdade. Porque naquele tempo as escutas eram escutas, assim, desta forma. Hoje não. Hoje as conversas estão gravadas nas operadoras. Pois. E não há escutas, não há... talvez as pessoas pensem que a escuta é estar alguém ali a ouvir. Não. As escutas são a gravação das chamadas que foram feitas. E na prática, o juiz e os inspectores têm acesso à gravação das chamadas que estão ali. Portanto, não estão em tempo real a escutar. Não têm que estar em tempo real a escutar. Estão a receber as gravações das chamadas. Agora, ter acesso, e eu não vou chamar escutas, vou chamar acesso desta forma, ter acesso a 4 anos de conversas de uma pessoa, sobretudo o que ela conversa, com a família, com a mulher, com os filhos, com quem quer. É uma coisa absurda. Desde logo, é absurdo. 4 anos de escuta. Quer dizer, se durante uma semana não se consegue encontrar, 2 semanas, 1 mês, não se detectam sinais que sejam sinais evidentes de que indiciam algum tipo de crime, não se está 4 anos à espera, vamos estar aqui eternamente a escutar este homem e ver se ele faz algum crime. Não faz qualquer tipo de sentido. É uma violação total dos direitos da pessoa. Portanto, quer dizer, a forma como hoje se fazem escutas, nós temos quase medo de falar. Eu não tenho, mas há muita gente que eu conheço hoje que tem medo de falar ao telefone. Tem medo de falar ao telefone. E é uma coisa... medo de falar. Jorge, é uma coisa que eu me lembro que havia antes de 25 de Abril. Portanto, voltámos a uma lógica quase pidesca de investigação. O Joaquim, vamos relembrar o Joaquim não está aqui, mas o Joaquim, na altura que eu era o NSA, andava a escutar a chanceler Merkel. E ele, a brincar, dizia sempre, no nosso tempo, a única pessoa que escutava tudo era Deus. Mas Deus nunca publicou nada. Agora não, agora a NSA sabe tudo. Sabe tudo sobre nós. Eu pergunto-me, porquê é que os políticos que são responsáveis, porquê é que os políticos não limitam de uma forma muito rigorosa a capacidade de haver escutas telefónicas? No tempo. É 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, procedimento. Porque é que os políticos... Isto é uma competência da Assembleia da República. Pode perfeitamente fazê-lo. Agora, aparentemente isto está feito, acho que há um limite de escutas, um limite máximo de escutas, 2 meses, 3 meses, que é sucessivamente renovado pelos juízes. E no caso do João Galamba foi assim. O período foi sucessivamente renovado. Proíbam, é renovado uma vez, acabou-se. É no máximo 2 meses. Portanto, está nas mãos dos políticos, e esse manifesto pede que se faça alguma coisa, está nas mãos dos políticos limitarem a capacidade, porque isto é a coisa mais, vou voltar a usar, pidesca que se pode encontrar. As escutas telefónicas é absolutamente pidesca. Mas há um tema político atrás disso. Qual é? Não, eu ia só dizer uma coisa. O segundo tema é o tema da divulgação, que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é a escuta em si, a forma como o aparelho judiciário utiliza as escutas, a forma como é possível fazer escutas de uma forma que é absolutamente absurda e eu acho que viola claramente os direitos individuais. O segundo tema é a divulgação, vai um bocadinho aquilo que há bocado. Porquê é que isto é divulgado? Porque há fugas de informação. Sim, há um interesse. Há todo o interesse, mas as fugas acontecem porque há um interesse. Se calhar agora há um interesse. Pensamos no António Costa, naquilo que foi divulgado ontem, claro. E pensamos nesta história da Comissão Europeia. Sim, é evidentemente que aquilo é absurdo, mas aquilo traz-nos informações que são pouco abonatórias. Não, é que ali, naquele processo, quem está a contestar neste momento a escolha de António Costa, como eram os tipos conservadores, isto dá imenso jeito, que é para depois dá muito jeito, porque agora, este é um segundo tema. Nunca ninguém foi acusado de fuga de informação. É. Acontece todos os dias, também nunca ninguém foi acusado. Quer dizer, isto é o corporativismo da própria instituição, não se investiga a si própria. Portanto, há aqui 2 temas, um tema que é político, as escutas, a violação dos direitos, e o Parlamento devia tomar conta disso e limitar fortemente as escutas telefónicas. Quem se lembra como eu do que era isso? Limitar fortemente as escutas telefónicas. Segundo tema, as autoridades judiciárias vão dizer que depois é impossível investigar o crime. Camilo, que seja, eu prefiro um preso, eu prefiro um culpado solto do que 10 inocentes presos. E, portanto, nessa base,
Pá, acho que é detestável as pessoas sentirem que podem estar a ser escutadas por alguém naquilo que é a sua própria intimidade, que é uma conversa telefónica. Qualquer dia temos também a capacidade de estar a pôr coisas dentro de casa para estarmos a ser escutados. Já não sabemos se dentro de casa temos alguma coisa. Já dizem que nos telefones a Google e não sei o que ouvem as nossas conversas. Pá, isto é uma coisa, é completamente inadmissível. Segundo, o tema da divulgação. Tem um interesse aqui por trás. Alguém teve interesse na divulgação disto ontem. É óbvio. Ontem. E isto foi divulgado porque alguém de dentro do sistema judicial passou cá para fora. E também nunca se sabe, ninguém é. Não foi ninguém. Foi uma fuga, se calhar foi um rato que fugiu dentro do computador e nós somos insuspeitos de dizer que gostamos do António Costa. A questão do manifesto, e obviamente aí estou a usar aqui o programa do Camilo. Há uma ideia, primeiro, a autorreforma... Isto não é programa meu, isto é programa de todos. Sim, também, mas a autorreforma institucional é um fenómeno muito raro. Ou seja, a consciência até pode determinar isso, mas a cultura interna opõe-se. E, portanto, o que no manifesto a gente propõe é uma espécie de um... E que não é isso. É alguém tem que ser responsável, hierarquicamente, pelo que se está a passar na Justiça. E, portanto, alguém tem que... Essa pessoa é a Procuradora-Geral da República. Procurador-Geral e o próprio Ministro da Justiça, que depois também não podem andar a dizer não, eu não tenho responsabilidade, ou não tenho, eu passo um para o outro. Mas a questão política é mais fundo, porque a questão política é que a ideia que se está a querer transmitir é que quem é que está a beneficiar, ou seja, aliás, num programa aqui com o Camelo, com o advogado Daniel Precisa de Carvalho, o que eu disse foi, é verdade que uma parte das escutas revelaram à sociedade portuguesa como é que a política funcionava com a economia, que também não era muito saudável. Mas uma mão não lava a outra, ou seja, eu não posso ofender direitos para tentar resolver outro problema, claro, porque isso não funciona assim. Porque senão, então, voltamos aos tempos de o que é isso? Totalmente iliberal. Que é o Estado... Pidesco. Não, é iliberal. É iliberal, é contra a democracia liberal. São as pessoas do Estado que ocupam o poder coercivo do Estado sobre um cidadão. E quem é o cidadão? E a ideia que se quer transmitir é que os cidadãos que estão a querer defender isto estão do lado dos poderosos. Ora, isto... O que é que traz? Traz um problema novo na sociedade. É verdade. É que é o embate entre as elites e o povo, entre a democracia representativa e a democracia popular, entre a multidão que quer um julgamento na praça pública, porque nós temos que pensar numa coisa dramática. É a fonte de crescimento do populismo. Não, mas temos que pensar numa coisa dramática. Estas pessoas, que são objeto disto, têm a vida destruída. Completamente. Nós não pensamos nisto porque não estamos a viver isso. Mas estas pessoas têm a vida destruída. Porque eu estou a imaginar o que é que dirá a família de... acha tudo uma coisa inacreditável. E depois não se consegue provar. E eu levo-me ao famoso romance de Kafka do Processo. A melhor coisa que pode acontecer é o adiamento, porque o adiamento é uma espécie de uma condenação que já foi feita, mas que nunca chega a ser executada. Ou seja, no fundo o que nós estamos a fazer é condenarmos já as pessoas, nunca há execução, e eu posso, para as pessoas que são à direita, vou dizer, mas os senhores estão a defender pessoas da área política de esquerda. Eu posso dizer o que disseram sobre Pedro Passos Coelho, no caso, não sei o quê, da Tecnoforma, o que disseram de Paulo Portas com os submarinos, o que disseram com Cavaco Silva do não sei o quê, da casa da Coelho. Às tantas, o país vive de fofoquices de políticos que foram apanhados de forma estranha. É verdade. Tudo isto não faz sentido nenhum. Isto até é uma inteiramente de acordo. É uma inacreditável. Imaginar que eu tinha acesso a conversas entre jornalistas e políticos e à vida do jornalista e que depois ia pôr... quer dizer, isto às tantas torna-se uma coisa... Havia de ser giro. Eu que sou católico, não me lembro de nenhum padre ter feito uma violação do segredo da confissão. É verdade. Não me lembro. É verdade. Publicamente.
publicamente. Ou pelo menos ter oferecido essa... E isto que nós estamos a exigir é que haja esse sentido de segredo da confissão no sentido de a informação que eu tenho fica para mim. Portanto, mas o problema, Jorge, eu acho que o Carlos tem razão, é o sentimento de impunidade de quem faz isto. Porque nunca ninguém foi condenado por uma fuga de informação. E por este andar nunca ninguém vai ser. E, portanto, as pessoas sentem-se com liberdade suficiente para fazer isto. Camilo, o poder... Ou não alejo sobre isto. Quer dizer, não podemos estar a confiar que isto vai tudo correr bem, porque as pessoas depois têm esse juramento de fidelidade cristão. Não, isto há leis que regulam isto ou não há. Se não há leis... Eu sou institucionalista. Eu acho que é assim. Nós por exemplo, no manifesto, há muitas pessoas que querem fazer um libelo acusatório contra o Ministério Público. E eu o que digo é o seguinte, cuidado, porque o Ministério Público fez muita coisa e está a fazer todos os dias muita coisa a favor de todos nós. Portanto, está a encontrar criminosos. O problema é que tem que haver, porque parece que é evidente, que há agentes do Ministério Público que estão a usar o seu poder devidamente, mas isso é como um jornalista, um auditor, um gestor, mas um médico, nunca encontrou ninguém. Um presidente. Sim. É quando as pessoas abusam do exercício do seu poder e que depois não querem ter o seu escrutínio. Mas tens de ter uma solução para isso. Não? Claro, é óbvio. Não se pode e manter a solução vai ter que chegar. Muito bem. Só uma coisa. Temos aqui um caso, por exemplo, o sigilo bancário funciona? Nós não temos nota de haver Só não pessoas... funciona quando vai para as mãos da justiça e depois as coisas... Não, o que eu digo é que nós não temos nota de ver nos jornais e nas informação bancária. Informação bancária sobre ninguém. E há milhares de pessoas no país, os bancários... E é fácil saber porquê. Que conhecem... Porque aquilo tem controle. Tem um controle muito forte, tem um controle muito... E as consequências para alguém que eventualmente tente violar uma coisa dessas, e há algumas violações mais limitadas, as consequências são imediatamente graves. Nomeadamente despedimento da pessoa... Pelo menos. Sim. Agora, o sigilo bancário funciona e há milhares de pessoas que podiam pôr cá fora informação sobre quem tem dinheiro. Havia jornais que adoravam ter essa informação. Mas funciona. As pessoas na banca, o sigilo bancário funciona porque, efetivamente, o sistema à volta disso que está criado, o sistema de governo, de regulamentação, protege o sigilo bancário. Sim. Bom, chegamos ao final do Think Tank desta semana. Quero agradecer a Vossas Excelências, lembrar que nós voltaremos na próxima terça-feira, mas também antes de ir embora, quero lembrar que o canal tem várias parcerias, as principais são com a Prozis, também com a Belt Seguros, e que este programa ainda te ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Antes de me ir embora, quero fazer aquilo pedido sempre, antes de desejar, obviamente, uma boa sorte à seleção daqui a bocadinho. Aliás, aproveito para dizer que nós hoje começámos o programa mais cedo, precisamente para podermos libertar as pessoas a tempo de poderem ver o jogo da Seleção Nacional. Dizer que, antes de ir embora, pedir para colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. A razão sabe qual é. Aquilo que houve aqui não é mais sítio nenhum. Boa noite, tenham um bom dia e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.